Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar do mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. O que se sabe até então e o que falta saber. Bom, esse mega vazamento aconteceu no mês passado, o número é maior do que a população total do país. Bom, o vazamento ocorreu no mês passado, o maior vazamento de dados de forma digital na história do país, aqui no Brasil, e o número supera a população do país, estimada em 212 milhões, porque inclui dados também de pessoas já falecidas. As informações expostas incluem CPF, nome, sexo e data de nascimento, além de uma tabela com dados de veículos e uma lista com os CNPJs. A origem dos dados até então é desconhecida. Quase 15 dias após o fato ter acontecido, mais de 15 dias na verdade, ainda restam algumas perguntas que saiu no site do G1 e o G1 expôs e explicou algumas delas. Quais dados vazaram? Como saber se um dado meu foi vazado? De onde são esses dados? Quem vazou? Como se deu o vazamento? Por que o número de CPFs vazado é maior do que a quantidade de pessoas no país? Isso eu já expliquei pra vocês, né? Por conta das pessoas já falecidas que têm seus dados vazados. Qual prejuízo pode acontecer para quem tiver um dos seus dados vazados? O vazamento está sendo investigado, a quem cabe isso? Existe proteção de dados no Brasil? Que punições pode ocorrer por conta deste vazamento? E como proteger meus dados de vazamentos? O site do G1 explicou e respondeu a maioria dessas perguntas e eu vou mostrar agora para vocês. Então já clica no gostei, o seu apoio é muito importante, isso é algo muito sério, então se você puder também compartilhar, compartilhe, porque é momento aí de todos ficarem mais atentos aí ao que está acontecendo, principalmente com os seus dados bancários. Se há alguma coisa em dúvida que você acredita que não tenha sido por você, porque os seus dados podem estar na mão aí de criminosos. Então a primeira pergunta: quais dados foram vazados? Foram dois vazamentos. Um dos vazamentos tinha 223 milhões de número de CPF, acompanhado de informações como nome, sexo, data de nascimento, além de uma tabela com dados de veículos e uma lista com os CNPJs. Essas informações circulam na internet de forma gratuita. O outro vazamento incluía, além dos 223 milhões de CPF, informações sobre escolaridade, benefícios do INSS e programas sociais, renda e entre outras informações. Esse está sendo vendido por criminosos. Junto, os dois vazamentos incluíam o que? O que continham? Dados relativos ao CPF, como nome, data de nascimento e endereço, fotos de rosto, score de crédito, que diz se a pessoa é um bom pagador ou não, renda, cheques, fundo e outras informações financeiras, imposto de renda de pessoa física, dados cadastrais de serviços de telefonia, escolaridade, benefícios do INSS, dados relativos a servidores públicos e informações do LinkedIn. E a segunda pergunta: como saber se um dado meu foi vazado? As pessoas não têm como saber se alguma informação específica a seu respeito consta em um dos vazamentos. É preciso ter cuidado com sites criados para supostamente verificar se um CPF está entre as informações vazadas. Isso é o que deve se atentar no momento, porque muitos sites estão sendo criados para a pessoa inserir o CPF e verificar neste momento se os seus dados foram vazados. É importante saber que é quase que certeza que todos os dados de todos os brasileiros foram vazados, porque o número de CPF supera até o total da população do país. Então é muito provável que o seu CPF esteja nesse vazamento. Então não é necessário que você verifique se o seu está lá e quais foram as informações vazadas. Por isso a indicação é que você não tente verificar se os seus dados foram vazados, porque até então não existe um site seguro para a população verificar se o seu CPF se encontra nesse mega vazamento. Mas o que todo mundo indica é que você não use nenhuma fonte, nenhuma base de dados para verificar, porque é muito improvável, reforçando a ideia novamente, de que seu CPF esteja nesse vazamento. E aí cabe a outra pergunta: de onde são esses dados? Ainda não se sabe de onde esses dados foram roubados. É possível que o pacote tenha sido consolidado a partir de diversas fontes, incluindo outros vazamentos anteriores. Algumas das informações que constam no vazamento fazem referência a empresas ou serviços, mas não é possível afirmar se esses dados realmente foram retirados das companhias mencionadas. Quem vazou? Os dados foram publicados por um criminoso em um fórum online dedicado à comercialização de bases de dados. O mesmo indivíduo ofertou a lista de CPFs gratuitamente, é o que vende as outras informações. Como se deu o vazamento?
Como ainda não se sabe a origem exata dos dados, não há informações de como esse vazamento aconteceu. É possível que o pacote tenha sido consolidado a partir de diversas fontes. O criminoso reuniu dados de diversos vazamentos para vendê-los numa lista única. Que prejuízos pode acontecer para quem tiver um dado vazado? Criminosos podem usar dados pessoais para aplicar golpes dos mais variados tipos. Munidos de uma série de dados pessoais, criminosos podem tentar se passar por alguém em interações com empresas ou praticar golpes como saque indevido do FGTS. Uma tática comum é enviar e-mails ou mensagens falsas para vítimas em nome de empresas como bancos e tentar obter vantagens financeiras. É possível, por exemplo, que criminosos enviem faturas falsificadas como telefone, internet, IPVA, IPTU, entre outras, por e-mail. A vítima, identificando uma série de dados pessoais corretos, acredita que aquele débito é real e faz o pagamento. Então, neste momento, é importante que você tome muito cuidado com as suas operações online, quais compras você está fazendo online, de que forma estão chegando para você esse boleto, essa fatura. Prestar muita atenção nos seus dados de cartões, né, se realmente todas aquelas compras foram feitas por você, porque esse vazamento expõe quase toda a população, ou se não toda a população. Então se atente e redobre a sua atenção em tudo. E esse mega vazamento que ocorreu foi o maior da história, ele está sendo investigado. A quem cabe isso? A Polícia Federal abriu uma investigação no último dia 3 de fevereiro, a pedido da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Um dia antes do anúncio da investigação da PF, o jornal O Estado de São Paulo afirmou que dados do presidente Jair Bolsonaro teve dados expostos e ministros do STF tiveram até seus dados vendidos na internet. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a investigação do vazamento e das possível venda pela internet de CPFs e dados pessoais dos ministros do tribunal. A apuração se dá no inquérito das fake news já em andamento na corte. Órgãos de defesa do consumidor, como o Procon e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, notificaram a empresa Serasa Experian e pediram explicação sobre a origem de dados. Isso porque a primeira suspeita da Polícia Federal foi que esses dados tinham sido ou roubados ou vazados do banco de dados por criminosos, roubados, né, do banco de dados por criminosos da Serasa, porque a Serasa é uma empresa que tem todos esses dados que foram vazados, né, de quase a maioria da população brasileira. E isso foi a primeira suspeita, mas a empresa já negou que seja a fonte desses dados do vazamento e a empresa diz que colabora com as investigações que já estão em andamento da Polícia Federal. Essa é uma informação muito útil e importante, é um grande vazamento e a recomendação é que todo mundo se atente nos próximos dias, nos próximos meses, a respeito de todas as suas operações, tudo o que estiver vinculado ao seu nome, se atente a faturas que cheguem para você, boletos, faturas do seu cartão e afins. Qualquer novidade a respeito desse mega vazamento, né, da investigação da polícia, vou trazer para vocês com mais informações detalhadas. E até então não se sabe ainda a origem deste vazamento. Vamos continuar acompanhando as informações e qualquer novidade eu trago para vocês em primeira mão. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos. Um grande abraço a todos e fiquem bem.